agradeço muito, né? Porque eu sempre sou muito bem recebido nessa casa, eu fico muito feliz por voltar aqui. E eu mentiro, né? Cris parece um palestra de hoje seria outro, com certeza seria bem melhor do que eu vou falar para você, pedindo falar sobre perda, a dor da perda. Eu falei, é um tema que a perda, a gente só perde a coisa que a gente tem, né? Ela deve estar pensando que eu perdi alguma coisa que eu estou sofrendo pela perda material de alguma coisa. Mas eu acho que eu entendi que era a perda de alguém muito amado, né? Aí ele está aqui, Maria, brasileira na casa de amigo, e ela conheceu esse menino. Então eu vou falar para vocês, né, da vida. Não vou falar de morte, porque a morte não existe. Isso eu sei, eu não creio, há muito tempo que eu não creio mais que a vida existe após a morte. Eu sei que a vida existe após a morte, né? Nós somos seres imortais, né? Fomos criados num determinado tempo por Deus, já tivemos muitas experiências aqui na Terra e novamente voltamos para cá. E é uma coisa que eu sempre penso, né? E isso me faz muito feliz. Porque a vida aqui na Terra, apesar de predominar o mal com L, não o mal com U, né? O mal com U são pessoas mais, né? Você vê que a população carcerária do Brasil tem em torno de 500 mil pessoas. Se você botar 10 vezes mais, né? Não dá nem 1% da população do Brasil. Não, os maus com U's, né, são poucos, né? Existe muito mal com L, né? De conflitos emocionais, de perda, de sofrimento pela perda de gente querida. Hoje mesmo eu conversei com as 3 pessoas que perderam alguém, estavam bastante, né, adoecidas pela perda, né? Porque acham que perdeu realmente, né? Só que a gente não perde o ente querido, né? A gente perde coisas materiais, perde relógio, perde não sei o quê, mas o ente querido a gente não perde, ele está vivo, ele está muito presente, né, nas nossas vidas. Robson, por exemplo, eu tenho muitas vezes tive contato com ele, nitidamente contato. Mas eu vou contar para você a história de Robson, que tem umas coisas muito interessantes, para mostrar para vocês como é a bondade de Deus, né? Deus é infinitamente bom. E a gente precisa só ter olhos e ter ouvido para a gente ver, para a gente sentir, né? Infelizmente, a humanidade, todos nós, a maior parte, a gente fica tão, vamos dizer, vivendo tão loucamente, é tanto conflito, né? Hoje, se eu fosse uma pessoa, né, hoje estou desde 4 horas da manhã acordado, tive vários conflitos, não comigo, conflitos de outras pessoas que acabam sempre afetando a gente, né? É um mundo assim, é um mundo de mal, né? Mal com ele, de conflito emocional, né? De irritação, de ansiedade, isso tudo faz parte da nossa vida. Mas a gente saber, né, que a gente vive aqui uma coisa finita, a gente nasce e morre, né? É finito, né? Mas se eu sou imortal, se eu já nasci lá, Deus me criou lá não sei quando, e vou viver eternamente, uma coisa finita em relação ao infinito, qualquer estudante de matemática sabe que é nada, é um flash. Então a vida aqui na Terra, apesar de às vezes a gente achar que não, é um flash, né? Então vamos fazer um flash de luz, pelo menos vamos deixar pegadas de luz aqui na Terra, porque é tão rápido a vida. Eu não gosto mais de olhar no espelho, porque eu tenho 65 anos, eu olho e não acredito, não é possível. Você já tem 65 anos. Minha alma ainda pensa que tem 18, por isso que às vezes eu brinco, falo bobagem. Mas a vida é muito rápida aqui na Terra, é um flash realmente, graças a Deus. Porque como ainda predomina tanto problema em nossas vidas, passar rápido essa vida é muito bom, né? Mas que a gente possa realmente fazer pegadas de luz aqui na Terra. Robson fez algumas pegadas de luz, com certeza, porque eu fui conhecer Robson assim, mais profundamente, depois que ele morreu, né? Porque o filho da gente, né? O filho a gente cresce junto, a gente trabalha muito, tem contato, ele, né? A gente fica às vezes com conflito, né? com ele, mas ele vai para a faculdade, vai para o Rio, some da vida da gente, volta de vez em quando, a gente revê, mas não convive mais, né? Desde aquela fase, depois que ele fez 16, 17 anos, ele praticamente saiu daquela presença, né, frequente em nossas vidas. Lógico que ele via sempre em casa, a gente ia lá ver, mas já não tinha, né, aquele contato mais, apesar da gente ser muito amigo. Robson sempre foi muito interessante, porque eu sempre brincava com ele, ele sempre foi muito enigmático. Ele trazia uma dor dentro dele, talvez soubesse que ia desencarnar cedo, então ele tinha
uma introspecção muito grande, né? Era difícil ter acesso à alma de Robson. Ele bloqueava, ele tinha um bloqueio. Teve problema, passou por problema, teve dificuldade, mas se formou em botânica, né? Trabalhava no jardim botânico, e ele estava numa fase boa da vida dele, né? E um dia nós teve um feriado, né? E minha mulher, nós tínhamos uma semana programada para a gente ir para Tiradentes, né? Aí minha esposa falou, vamos para Tiradentes, pagar uma passagem, uma excursão de pessoas amigos, vamos para Tiradentes. Então tudo certinho para Tiradentes no feriado. No dia anterior da gente ir, ela falou, não vamos mais, vamos correr. E lá em casa, como a última palavra sempre é minha, ela tá bom. Tem discussão, é sempre sim, né? E por sinal dizem, né? Para falar mal, diz que no casamento existem duas pessoas, uma que sempre tem razão, a outra é o marido. Então lá em casa, a mulher sempre tem razão, a outra sou eu. E aí eu concordei com ela, mas só que um dia anterior, isso 2 dias antes dele falecer, um dia anterior eu sonhei com ele. Sonhei à noite ele rindo para mim, e de repente o rosto dele ficou totalmente disforme, ficou uma pasta. Eu acordei sobressaltado, acordei com Robson, voltei a dormir. Esqueci totalmente o que tinha acontecido daquele sonho, não lembrei mais. E fui dormir com ela, vamos lá ver Robson, está sozinho, mas vamos lá. Chegamos lá, ele estava muito bem, mas estava deitado na poltrona, não tinha álcool, era feriado. Eu chamei ele para correr, eu falei, vamos correr na praia lá no Flamengo, moro no Flamengo, vamos correr lá na praia, é onde ele morava. Ele falou, papai, eu estou muito cansado, acho que eu vou pegar gripe. E ficou na poltrona, né, sem uma cheirinha, para conversar com ele, não tinha nada, né, não tinha nada. Aí eu falei, está vendo? Estou meio cansado, vou ficar vendo televisão aqui. Eu acabei indo correr, fiquei batendo papo, a coisa estava muito bem, mas estava sem força nenhuma, não tinha energia mais, né? E 7 horas da noite, nós fomos para lá para ficar com ele. 7 horas depois, pai, foi para Macaé. Poxa, cara, eu deixei ele para Tiradentes, para vir para cá, agora você vai para Macaé e eu vou ficar aqui. Poxa, então fica aqui com a gente. Papai, eu vou por causa da cachorra que está lá em casa, tem uma cachorra que está lá. Pantera, né? Tinha muito aluno de Pantera, quero lá de Pantera. Aí eu falei, tudo bem. Como sempre, né? Tá bom, vai. E ele veio 7 horas, 1 hora depois, ele já tinha sido um acidente, e ele já tinha desencarnado, 1 hora depois. E passou a noite, nós dormimos muito bem, no outro dia, não sei, por acaso, ninguém, né? Eu já sabia notícia dele, o telefone só dava aquele sinalzinho ali ocupado, né? Aí eu já comecei a ligar com um amigo dele, Robson apareceu? Não apareceu. Cheguei lá para cá, não consegui falar assim, eu já comecei a olhar teu problema, houve algum problema. Deixei esperar, deixei passar. Meio-dia, ligou uma mulher, né? A mulher oficial. Falou a mãe dela, a mãe de Robson, uma coisa assim, qual é a pessoa ficou emotiva e desligou o telefone. Provavelmente foi mãe também. Aí a mulher falou, melhor, ligaram para mim lá, em algum lugar, não tem que ver, então já fiquei de olho aberto. Aí ligou logo o policial, falei, você é pai de Robson? Aí entrei lá, ele faleceu, bateu o carro. Então, tá onde ele está? Tá lá em Itaboraí, não sei aonde, tá bom, estou indo para aí. Aí peguei, fomos para lá. Muito interessante que uma semana antes ele veio a Macaé. Né? Ele veio, viu os amigos, conversou com muita gente, e ele falou para ele, papai, como é que eu pago uma multa no trânsito? Eu falei, por quê? Eu vinha lá perto de Silva Jardim, não sei onde, um carro quase parando na minha frente, eu ultrapassei. Quando eu ultrapassei pelaquela faixa de estrada, tinha a polícia logo na frente. Tive de parar. Ele até, o policial falou que até concordava, mas ia levar a multa. Aí pegou o telefone do Rica, pegou o telefone dele, pegou tudo e deu uma multa para ele. Ele falou, mas eu pago, você receber, vai aparecer aqui em casa, aí dá para você pagar, eu pago, não esquenta disso não. Multa todo mundo leva, né? Mas aquilo foi providencial, que aquela multa ele ficou com o nomezinho dele lá na polícia, né? Na rodoviária, uma multa. Né? E quando a polícia, quando bateu o carro, foi um acidente, ele estava chovendo muito, ele comeu um sanduíche em algum lugar e ali perto do Jardim, depois de 1 hora, depois de 1h30, chegou no seu Jardim. Ele entrou numa água, numa poça, entrou de água para andar, e o carro virou. Quando o carro virou, veio outro carro em velocidade, raspou ele, passou fininho. Nessa
Quando raspou, houve uma faísca e houve uma explosão. Isso aí em segundo, né? E a explosão, o corpo dele, o corpo, né, destroçado praticamente, caiu alguns metros. Então, sumiu tudo, o carro pegou fogo. Só que a placa saiu voando e foi parar lá na frente. Aí a polícia pegou a placa. A única coisa que sobrou era a placa e o corpo carbonizado. A polícia pegou a placa, foi lá no computador, já, esse cara aqui tem uma multa aqui. Entende? Já teve aqui, aí conseguiram o telefone só no outro dia, porque né, as coisas vão devagar, somente na polícia, né, não tem muito interesse. Né? Aí só no outro dia que conseguiram me localizar, que tinha um telefone do Rio. Então, muitas coisas, até aí eu vou voltar, para você ver tanta coisa que tem a presença de Deus. Olha, quando a gente sabe, muitos aqui viram, na época de Mamonas Assassinas, lembra daquele conjunto que morreu de avião? Passou na televisão que um médico, até morreu essa média há pouco tempo, uma pessoa sensitiva, falou, eu vi aquele povo e todo mundo não tinha energia nenhuma. Né? Não sei se alguém viu isso na televisão, eu vi, estou falando que eu vi. Ela falou, eu olhei, a aura dele estava tudo opaca, não tinha energia. Né? E houve logo um acidente e morreu todo mundo. Né? Porque estava na hora, aqueles garotos que morreram, estava tudo no plano para desencarnar no acidente de avião. Não tinha mais energia, não era um suicida, já tinha chegado no final do tempo dele na Terra. E Robson, ele mostrou para mim, com aquela perda de energia que ele estava sem energia. O besouro, não tinha mais energia, só estava mesmo no corpo, o espírito só estava todo no corpo para desencarnar. O duplo técnico dele estava já esvaziado. Né? Então, ele não morreu e ficou necessário ficar preso no corpo. Né? Então, aí olha uma coisa interessante, aí eu tive que examinar o corpo, eu fui lá para Itapura, deixei minha mulher, liguei para os parentes, mandei alguém buscar ela, e fui lá em Itapuraí. Cheguei em Itapuraí, quando puxaram a gaveta para o meu corpo, que é um corpo que ninguém deve ver, minha mulher com certeza desmaiaria e não reconheceria. Né? Na hora que veio uma máscara, eu vi nitidamente a máscara. É muito emocionante, né? A gente perde sempre tem parentes que vão na frente da gente, né? Mas o filho é como foi um pedaço da gente. Né? E foi no sábado que nós colocamos o corpo dele na sepultura, e domingo, já numa reunião mediúnica que eu participei, um amigo falou, não, fique tranquilo que ele está no hospital dormindo. E eu tenho um outro filho que mora em Vancouver, ele não pôde vir, aí eu falei, Catinha, vamos passar esse problema, vamos lá ver Rocha, conversar com ele. Interessante que segunda-feira eu fui trabalhar. E encontrei com um amigo meu que era a filha dele, era muito amiga do meu filho. Eu não sabia, não. Eu falei com ele, fui trabalhar, porque meu paciente. Aí depois voltou correndo, porque alguém falou para ele, não posso, não. Eu falei, por que você está aqui? Num desequilíbrio, maior do que eu. O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver as pessoas. Não vou deixar de trabalhar, porque meu filho viajou para o outro lado. Né? Não tenho esse perfil. Eu sei que ele está vivo, tocar minha vida. E as coisas foram rolando, né? Eu acabei indo para Vancouver depois de 2 meses. Até lá eu tive notícias esporádicas, né? Vou até mostrar para você uma coisa, para você. Eu tive algumas notícias esporádicas, ele estava muito bem, estava dormindo, amparado por um monte de parente meu. Eu tenho um sobrinho meu que foi médico, né? Que levou uma vida, uma doença muito grave, conseguiu se formar, morreu 8 meses depois, né? É um espírito que está muito bem do outro lado, e sempre está presente na nossa família, presente ajudando todo mundo. É chamado Henrique, filho de Nídia, que é uma irmã que morreu 20 e poucos anos, quase 30 anos. E eu tive outras comunicações a respeito de Robson. Mas o interessante é que eu fui para Vancouver. Né? E lá em Vancouver eu comecei a preparar uma que já tinha na minha cabeça, uma reunião para domingo, né? Que até hoje se faz essa reunião no domingo, à tarde, que tem um compartilhamento, uma reunião de 2 horas. Tem uma parte de compartilhamento, uma palestra, tem atendimento fraterno, tem meditação e tem reunião mediúnica. E eu estava bolando lá essa palestra quando recebi um e-mail de George. Não é George daqui, é George que foi presidente do Pedro. Não sei se alguém lembra daqui. Ele é um médico que psicografou muita carta de gente, né, que daqui de Macaé, né, fazendo muita psicografia. Agora está no Rio, é um dinheiro. Ele escreveu para mim, Nirau, eu estou escrevendo agora para você, mandou um e-mail para mim, né, que
que eu estou aqui no meu escritório, né, na Embratel, entraram 2 espíritos, sensível, decidiu, né, entraram 2 espíritos, eu olhei, poxa, ele falou para mim, ó, Jorge, eu sou Robson, sou filho de Miraldo, escreva para ele, manda um e-mail para ele. Aí Robson escreveu para mim, entendeu? Jorge escreveu para mim, a mando de Jorge, e falou para mim, contou alguns detalhes, falou, papai, é mais ou menos assim, quando eu bati de carro, eu fiquei em tombo e saí do carro, o corpo dele voou para lá, e ele, como espírito, saiu do carro. Quando eu saí do carro, chegou uma ambulância. Eu ainda brinquei com o enfermeiro, com o médico. Poxa, isso aqui nem parece Brasil, vocês estão muito rápidos. O acidente ocorreu, vocês já estão aqui. Né? E botaram, o médico falou para ele, ó, você vai dormir. Deram a injeção dele, botaram ele para dormir e levaram ele para um hospital. Né? Ambulância, médico, enfermeiro, todos eram o pessoal do outro lado. Todos eram do lado. Ele pensou, ainda brincou com os caras, vocês estão muito rápidos, vocês estão rápidos. Né? O socorro em estrada. Aí o médico falou, você vai dormir um pouco, né? Foi acidentado, vai ter que dormir. Ele ficou dormindo 2 meses. Nesses 2 meses, tem muita coisa interessante até para passar para vocês. Uma das coisas que esse sobrinho meu falou contigo, quando o Robson recebe vibrações aí da terra, de desarmonia, de sofrimento, da mãe chorando, de amigo chorando, ele treme na cama. Né? Então, isso é eu sei disso, né? Que a gente precisa ter muito cuidado, né? Ter essa saudade dos nossos entes queridos. A gente precisa ter uma saudade espírita, vamos dizer assim. Só eu cair uma lágrima, mas orar por ele, meu filho, que você esteja ótimo, que você esteja muito bem, que você esteja feliz. Não naquela, perdi meu filho, minha vida não serve mais para nada, quer dizer, não ficar se martirizando, né? Porque estava na hora dele, quem sou eu para inibir a hora de um filho de Deus? Eu tenho que é meu filho. Né? Nossos filhos são espíritos. Né? E alguém pode perguntar, por que Robson, tão bonito, tão jovem, teve um acidente tão grave, né? Uma morte tão explosiva? O policial que me atendeu falou assim, ó, isso aqui parecia um acidente de campo, parecia uma zona de guerra. Né? Se alguém já viu uma explosão de um carro, você vê que aquilo parece uma guerra. E eu veio logo na minha cabeça, e o espírito depois confirmou, um amigo espírito confirmou, porque há alguns anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos, o espírito chegou bravo comigo, porque eu estava com um guerrilheiro dele, comandado dele, era um guerrilheiro. Né? Eu não entendi bem, comecei a conversar com ele, o guerrilheiro era Robson, né? Que estava em casa, e ele estava cobrando porque eu estava com um guerreiro dele que era um dos responsáveis pela guerrilha lá no Chile, numa época lá conturbada do Chile. Então, eu pensei, poxa, se meu filho foi guerreiro, provavelmente ele fez algum ato, né, de guerra, né, plantou e colheu o que plantou. Só que ele pediu para colher aquilo. Né? Como ele teve muito merecimento, porque ele era uma alma muito boa, vocês vão ver ele daqui a pouco, ele pôde passar pela morte traumática sem sentir nada. Como todos aqueles mártires, né? Como tantos episódios que a gente lê no livro aí, a Joana d'Arc, que foi queimada, talvez até sentindo o cheirinho da fumaça e tiraram ele logo, né, do corpo, que tinha merecimento, não era para passar queimada, não tinha razão para isso. Né? Então Robson, ele voltando lá, eu fui numa missa, né, 7º dia lá no Rio de Janeiro, tinha gente para a rua, o pessoal conhece Robson. Como é que pode? E lá que eu fui conhecer realmente esse lado mais humano, eu conhecia, porque Robson sempre foi muito amoroso. Né? Ele sempre tirava, né, como outro filho meu também, ele sempre foi assim, nunca foi preso a nada, não foi egoísta, sempre foi, se tivesse dinheiro no bolso, dava. Antes dele morrer um pouco, ele estava aqui para mim, papai, eu passei na rua, vi uma pressa do jardim botânico, olhei para uma pessoa, o cara estava com um olhar de fome. Aquilo me deu uma dor no peito, parei tudo, lá comprei uma quentinha para ele, dei para a pessoa. Quer dizer, ele tinha esses momentos. Eu ainda não tenho isso, porque se o cara está com olhar de boca, eu estou com pressa, ele vai ficar com olhar de boca, eu vou embora. Eu não tenho isso, mas ele conseguia parar, apesar da pressa, parar e saciar a fome de alguém. Né? Na correria, né? Então ele tinha um aspecto, tinha muito amor, e tinha introspecção, porque ele sabia que tinha pouco tempo de vida na Terra. Né? Ele tinha uma culpa de dentro, né? Um remorso, né? Que não sabia de quê, provavelmente dos atos do passado que ele passou,
né, onde ele agrediu, né, alguém, agrediu o irmão. Então ele se cobrava, né, e a cobrança dele fez com que ele tivesse dificuldade, né, de outra dificuldade que ele passou, né, e conseguiu superar essa dificuldade. Estava numa fase muito bem da vida quando veio aparecer. Então, eu vou mostrar para vocês. Quando eu cheguei lá na igreja, tem um monte de gente, né? E uma coisa que me emocionou muito foi duas coisas até que me tocaram. Primeiro foi o padre, né? Nunca vi uma pessoa tão fria. Eu, caso para a pessoa não serve ser padre não, meu irmão. Chegou para mim e falou assim: você que é o pai do menino que morreu? Eu falei: sou. Aí ele: a mãe, qual o nome? Qual o nome dele mesmo? Aqui. Qual o seu nome? Ah, tá bom, muito obrigado. E foi para lá no púlpito. Eu falei: meu Deus, né? Você sabendo que o cara, a mãe e o filho perdeu, como é que morreu o filho, o cara chegar secamente, entendeu? Ele foi até foi muito bom porque ele deu a palavra, né? Eu agradeci muito o pessoal que estava lá, mas porque ele podia nem dar a palavra, mas eu só senti pela frieza. E eu sempre, quando eu sempre penso nele, eu sempre faço o outro contrário. Hoje uma mãe falou que perdeu alguém, eu abracei ela, falei do meu filho, convidei ela para mim, que ela está tanto na perna, não sei se ela apareceu, acho que não veio. Mas ela, hoje eu tenho um olhar diferente, eu converso com alguém que perdeu seu filho, morreu alguém, né? Totalmente diferente do que eu recebi lá na igreja. E outra coisa interessante, quando terminou, eu vou mostrar algumas coisas, fizeram uma fila enorme para me abraçar, né? E vieram aquelas crianças, aquele rapaz: olha, se não fosse seu filho, eu não terminava meu mestrado. Né? Se eu não for, o diretor do Jardim Botânico veio, me abraçou e falou assim: olha, você é um cara especial, e seu filho era especial. Né? Veio um escurinho lá que tomava conta dos carros lá do Jardim Botânico, veio me abraçar: olha, seu filho sempre falava uma palavra comigo. Ele era um dos poucos que sempre me dava atenção. Né? Porque na vida a gente tem as pessoas invisíveis, né? Aquela pessoa que leva o lixo, a gente nem sabe que está ali, né? São as pessoas invisíveis, né? Que trabalham, faz um serviço fabuloso, a gente não vê, né? É a pessoa que pega o lixo da nossa casa, a pessoa que está varrendo a rua, e que passa, não dá nem um bom dia, noite. Ele é gente, a gente precisa colocar invisível, né? E ele, Robson, tinha essa percepção de colocar os invisíveis visíveis. Ele sempre... E esse rapaz foi lá, me cumprimentou, me abraçou, né? Ele muito provavelmente o Robson só passava a falar alguma coisa, mas ele teve aquele carinho de falar: poxa, seu filho sempre dá uma atenção para mim. Né? Então ele era especial nesse aspecto, e apesar da sua dificuldade, ele era extremamente amoroso. Eu vou passar rápido, só até que hora que tem? 8h20. Vamos ver se eu consigo passar. Olha, tem alguém que passar para mim? Tem alguém que passar para mim? Eu vou ter que ler. Isso aqui foi uma mensagem provavelmente de um amigo dele, que é o querido Robson. Parecido comigo, é bonito, né? Tem alguém para passar aqui? Será que foi chamado? Eu não sei passar. Vitor já tem aí. Passou. Aí, já passou uma aí. A jovem não tem que passar. Saiba o quanto é especial para nós. Você passa para mim, tem alguém que possa estar aqui? Eu vou passar aqui, vou ler. Aí, Deixa eu cantar aqui. Eu vou lendo aqui, pior que ele não está fazendo. Biólogo formado pela Universidade de Santa Úrsula, desde o princípio do curso, Robson optou ou foi escolhido. Optou pelo caminho da floresta. Ainda na graduação, começou a estagiar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, doutor Haroldo Gonçalves, químico especialista em leguminosa, com quem desenvolveu uma nítida, forte e importante relação paterna, fraterno, espiritual, até que eles devendo se separar. Interessante, interessante. Robson, no Jardim Botânico, porque todo mundo acha que conversava, seu filho é um enciclopédia ambulante. Ele, outra coisa, não precisa de GPS para ele. Ele se desloca numa floresta e a gente fica pouco como é que ele entra num lugar e consegue sair pelo mesmo lugar. Porque as florestas dele, ele era biólogo, ele tinha, sabe por que isso? Pela habilidade do passado. Ele andou nas matas, era guerreiro, então sabia como andava nas matas. Veio uma pessoa que estava fazendo mestrado, falou: se não fosse o Robson, não teria dado mestrado nunca. Até doutorado, quero falar por quê? Ele viveu nas florestas, numa vida anterior, então veio com aquela habilidade de andar na floresta, sair da floresta, conhecer as plantas. Provavelmente ele teve um conhecimento das plantas, por isso que foi muito fácil para ele ter. Né?
tanto no campo herbario como seus hábitos naturais, e rapidamente Robson aprendeu a reconhecer planta. Este talento, aliado a uma infinita disposição para o trabalho do campo, fizeram com que ele se tornasse referência para muitas pessoas que consideravam quatro psicométricos fulano de fato, esse nome de taxonomia de Farinol. Deixa eu falar, isso é coisa importante. Esse. Além disso, Robson é uma alma extremamente generosa, uma das mais que já disse, é um rapaz, muito amigo dele, que escreveu, leu lá na frente, eu peguei o que escreveu. Exatamente generosa, uma das mais que já tive a oportunidade de encontrar até hoje. Está sempre disposta a ajudar quem dele precisa. Um verdadeiro amigo dos amigos. Tenho certeza que são muitos os que sempre têm perdido o substituível irmão. O chefe dele, o Haroldo, sofreu tanto, né, que eu tive que consolar ele, porque ele falou, Robson é um filho para mim, esse Haroldo é muito importante na botânica do Brasil, de vez em quando ele conhece, sempre está aparecendo na televisão. Verdadeira adoração por Robson. Ele quase todo ano ele manda para mim trabalho onde colocou o nome de Robson. Lá no Jardim Botânico plantaram uma árvore, isso é raro. Plantaram uma árvore, um jatobá lá estranho, em homenagem a Robson. Houve uma, e é muito difícil isso, porque pouquíssimos pesquisadores têm árvore plantada lá. Porque tem que ser uma coisa muito especial. E plantado o pé de Robson. Ele tem uma planta, quem for no Jardim Botânico tem uma árvore, até que não coloca o nome, mas tem uma árvore lá em nome dele, foi uma homenagem muito bonita aqui. Mas muita gente foi rodeado, plantava a árvore, né, agradecendo, muito bonito a cerimônia. E a árvore lá deve estar, eu estou precisando ir lá para ver, mas ela deve estar quase bem alta. Meu camarada Robson, onde quer que esteja, tenha certeza que você viverá eternamente na cabeça e no coração daquele que tiver a sorte de conhecer, bem como nas nossas florestas, que certamente também sentirão sua falta. Será impossível ver uma legue e não se lembrar de você. Legue é leguminosa. Tudo que tem legumes é legue. Agora que está nas florestas do astral, te desejo boas coletas. E se um dia eu merecer chegar onde você está, sei que encontrarei tudo coletado e identificado. Mas mesmo assim vou pedir, deixa algumas para mim também, ok? Grande abraço, meu camarada. Vai com Deus e boa viagem. Caio. Ele era muito amigo, trabalhava com ele, aí eu coloquei. Então, aí, olha só, isso é meu sobrinho, que veio, psicografou, ele já está fazendo psicografia. Meu querido tio Rinaldo, minha querida tia Caputinho, meus primos, meus familiares, Jesus nos abençoe. Com a permissão de Jesus, venho até aqui para ajudá-lo, principalmente a nossa tia querida. Oro a Jesus pela sua recuperação. Quero dizer que nosso primo está em recuperação. Ele dorme, rodeado por pessoas muito queridas, que velem pelo seu sono. Nossa avó, nossa tia Regina e vó Santa, que eu não conheci. A vó Santa é a avó da minha esposa. Parece. Tio Elmo, tio Henry, todos que amam muito o nosso Robson e o ajudam em prece pelo seu restabelecimento. Podia ir até ele, tia, nada mudou. O nosso perispírito é tão igual ao corpo físico que parece até que não houve desligamento do corpo físico. Ele dorme no lindo hospital. E nossa emoção de poder estar com ele é muito grande de poder ajudá-lo. Tia querida, o nosso primo necessita de prece. As vibrações que chegam são o seu alimento espiritual. São um alimento espiritual para ele. Então, se vibrar os pensamentos difíceis, lembrando do acidente, ou se chorar no desespero, ele recebe essas vibrações e treme. Ali é treme. Ajude-o, tia, e o seu equilíbrio, as suas preces e sua resignação irão ajudá-lo. Sabemos, tia, como é difícil essa separação, mas ela é momentânea. Jesus cuida de todos nós, não há erro na justiça de Deus. Tudo estava na hora certa. Um dia a senhora compreenderá o porquê de tudo que aconteceu. Eu já sei, como esse espírito lá no passado falou, meu guerreiro estava comigo, né? Tinha uma razão para passar por isso, né? Ele veio para passar uma espírito. Você vibrar isso aí, ele vê sempre seu pensamento. E Jesus, lei a paz edificante para ajudá-lo. Também nós sentimos saudade, também nós sofremos com essa mudança. Seu filho precisa da senhora. Segue, ali é segue, mas segue suas lágrimas para que ele se equilibre. E logo mais, não sabendo quando ele acordará tranquilo para recomeçar. Tia, a vida que deixou para nós, tia, a vida que deixou para nós compromisso. Então,
E se a senhora se pedir a Jesus, poderá quando ele acordar ou antes de visitá-lo, um dia Niraldo. Minha mãe foi me ver. Jesus permitiu que ela me desse essa felicidade. A senhora poderá também, mas precisamos nos preparar. O silêncio do choro, a angústia, a inconformação não vai deixar que isso aconteça. Creia em mim, tia querida. Sou eu mesmo, os benfeitores espirituais que cuidam do nosso querido e permitiu escrever a vocês. Ore muito, mantenha-se calma e confiante em Jesus. Por ora, outras pessoas queridas estão cuidando do nosso Robson, mas a senhora poderá ajudá-lo. Tenha fé em Jesus. Tio Niraldo, cuide do nosso aluno. Temos um passado junto e nossa afinidade é muito grande. As bênçãos de Jesus para todos que Jesus possa lhe dar a paz que tanto necessita. Receba o meu abraço de gratidão. Muita luz ao seu coração, tia Garotinha. Jesus ampare. Jesus a fortaleza. Confie em Jesus. Toda a paz e gratidão. Beijo do Henrique. Henrique foi um sobrinho meu, filho de Nídia, que foi médico aqui na Terra, que morreu. Ele veio à Terra com doenças raríssimas, muito graves. E veio duas doenças raríssimas no caso dele, porque ele veio para espiar o seu passado. Mas ele conseguiu sair da situação aqui muito bem espiritualmente. Porque foi uma pessoa que ele trabalhou muito, conseguiu tudo que ele queria e foi muito feliz, né? Ele estava muito espiritual, muito bem. Tem uma água por aqui, porque eu estou pifando minha garganta. Aí está o quê? Joga o outro vai na frente. Meu querido filho, isso aí foi mamãe, né? Minha mãe, meu querido filho, minha querida Garotinha, minha filha do coração. Queremos falar do nosso amor e tia filha querida, que tenha confiança em Jesus. O nosso menino, o nosso netinho, recebe as bênçãos de Jesus e continuará por algum tempo na sonoterapia necessária do seu refazimento. As preces chegam a ele, suas preces também. Coração de mãe, minha filha, é capaz de muito amor. Deus permite as mães da terra para ajudar a tantos espíritos que chegam com os teus filhos. A vida segue, minha filha. Trabalhe no bem, ocupe tuas mãos no trabalho de ajudar o próximo. Ocupe-se com algo útil, secando as lágrimas de alguém. Deus secará as suas também. Eleve os teus pensamentos a Jesus e sempre chore orando. Você tem muitos amigos e esses amigos também oram contigo. Tenha certeza do amparo do nosso neto querido está recebendo. Não sabemos quanto vai acordar, mas sabemos que quanto mais longo o tratamento, mais ele. Minha filha, os nossos filhos não são nossos. Deus nos dá por empréstimo para que cuidemos dele. E você, como mãe amorosa, cumpre sua missão e continua cuidando. Faça todo o bem que puder, em nome de filhinho que ora está separado de vocês. Agradecemos a Deus pelo Espiritismo que nos faz firme no sofrimento e nos dá esse amparo, essa firmeza que nos abençoa. Meus filhos, muita paz em seus corações. Filho, continue pedindo a Deus pela sua firmeza, na confiança em Jesus. Um abraço muito carinhoso da sua mãe Zenilda. Aí foi quando o George mandou essa coisa para mim, eu ler para você que é interessante, George pergunta: Robson, como você está passando? Seu pai precisando de uma psicografia, eu não sei como fazer isso. Robson responde: George, não se preocupe com isso, vamos ver o que acontece. George pergunta: e você como está? Robson responde: estou bem, sou um pouco rouco. Rouco? Robson responde: é que me machuquei um pouco aqui. E apontou a garganta. Foi a única coisa que percebi, mas foi sem dor. Niraldo, acordei muito impressionado, mas uma impressão boa e com muita paz. Isso me deu certeza que Robson está em situação muito boa, porque guardei muita paz e amor quando acordei. Foi tão positiva essa impressão que me deu vontade de escrever. George, isso aí não foi, depois ele escreveu de novo. Essa coisa que ele bateu com o volante no pescoço. Então o momento que ele bateu foi o único momento que ele fixou. Por isso que ele manteve no perispírito ainda uma lesão no pescoço. Tratei um pouco de rouquidão. Porque a última impressão para o corpo físico é que às vezes a gente leva. Então, como ele tinha mérito para não ficar preso ao corpo e nunca nem ver o corpo que ele passou. Né?
Então ele só sentiu a pancada e aquilo desligou ele rapidamente, ele morreu na hora. Ele bateu a pancada e morreu. Ele só sentiu materialmente falando a pancada, por isso que ele lesou o perispírito temporariamente, logo não tinha mais nada. Muito interessante. Relato de George. Confirmo de Hobbes está muito bem, já tenho certa experiência para confirmar isso. Porque a psicografia é um processo que pode ser feito de várias maneiras. Inclusive essa que estou falando agora. Fala para a Catarina para não pensar na perda, porque ela pensa que perdeu o filho. Mas ela sofre porque está superdimensionando o evento. Ela está focada no corpo do desastre, mas isso não teve nenhum significado para seu filho querido. Ele não viu nada, não sofreu nada, só ficou perturbado, como ficaria se tivesse saído ileso fisicamente. Ele saiu ileso espiritualmente, logo foi retirado do local. Ele pensou que fosse resgate, até ficou achando engraçado com que rapidez o resgate apareceu. Nem parecia Brasil, mas é claro, era uma amiga lá de cima. Ele diz que tudo isso já passou e que não vai ficar preso na tristeza. Já percebeu que tudo está bem para ele, só não está melhor porque a mãe está sofrendo demais. Segundo Hobbes, está um pouco de exagero, considerando o que ela sabe. Falava dele direto: nossa, vocês vivem falando que a vida continua e agora eu estou aqui vivíssimo e não posso acreditar que vejo tanta tristeza em vocês. Pessoal, alegria, a vida prossegue para todos nós. Saudade eu tenho da bagunça da terra, e meus irmãos, até do meu dog, da pantera, mas tem muito por aqui, não posso mais estender. Beijo, Rosa. Isso era muito dele, né? Então e outra coisa, ele era muito, passou, ele não ficava muito preso no passado. Pai, estou aqui do teu lado, não se preocupe com amanhã, tudo será conforme o desejo do alto. Mamãe terá o seu tempo da mesma forma que a folha tem o seu para cair. Suas orientações soam como um bálsamo em momento difícil, mas estou confiante e radiante com tudo aqui. Só não lamento, pois sabendo que crescemos sempre, mas é importante não perder a oportunidade aí. Amo todos vocês, a todos, inclusive até mesmo a quem não convivi diretamente. As preces têm sido um incentivo ao aprendizado, abrindo em mim eternos livros de esperança. Preciso retornar, se permitido for, retornarei. Amo todos, mamãe, querida família e amigos. Pai, meus amigos aí precisam de muito amor e fé. Já são vencedores, a luta continua no amor. Fiquem em paz. Do filho amado mais vivo do que nunca. Nossa. Aí, e muitas outras vezes eu tive contato com o Hobbes, né? Então a gente ser espírita, né? É uma felicidade, né? Foi o maior tesouro da minha vida, foi a doutrina espírita. Apesar de estar sendo mais espírita, eu fui, nunca fui mais espírita de pouco que outra coisa. Até depois de 40 anos eu caí assim, né? Por causa até do sofrimento da minha mãe, né? Eu voltei para estudar, né? Eu já entrei pela porta da mediunidade. Minha mãe teve um processo depressivo, porque eu não entendia, e falei para a papai que aquilo era espiritual, que não era físico, e realmente era espiritual, né? Era o passado que aparecia na idade dela, e foi uma beleza de aprendizado para todos nós. A mãe, quando faleceu muito bem, né? Junto de amigo, né? E ela está sempre presente, né? A gente sempre se representa desses entes queridos, né? Então hoje eu sei que a vida continua, eu sei que para mim o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu morrer, né? Às vezes eu brinco com isso, há pouco dia eu contar até para você rir um pouco, porque eu não posso falar essa parece que eu choro, então eu tenho que ficar contando piada para não chorar, né? Porque a gente que é pai, que é mãe, sempre tem lágrimas nos olhos, mas olha, é um garoto bonito desse que foi pro outro lado. Mas eu há pouco tempo estava há um tempo atrás, né? Estava falando sobre morte, uma coisa que tinha morrido, e tinha lá um monte de gente, todo mundo cabisbaixo. Eu entrei e falei, poxa, vocês falando de morte, vai ser um dia, aí abri a boca, vai ser o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu morrer. Do que eu estou todo mundo assim, puxa, Niraldo, aí parei, deixei o pessoal refletir, falei, irmã, aí tem umas irmãs de cara, imagina, eu chego aqui, né? Cadê o tutoriano? Já morreu. Cadê o Pablo? Já morreu. Cadê a irmã? Já morreu todo mundo, eu aqui ainda. Quer dizer, meus amigos todos vão para o outro lado, eu aqui ainda. Quer dizer, vai ser o dia mais feliz, eu vou encontrar meus amigos. Eu não tenho dúvida disso. O dia mais feliz da minha vida, o dia que eu descartar esse corpo. Eu vou agradecer muito pelo corpo, porque esse corpo meu é maravilhoso. Mas vou descartar com numa boa. Eu
sei, né? Eu sei que vou encontrar meu filho, eu sei que vou encontrar meu pai, eu sei que vou encontrar minha mãe, eu sei que vou encontrar muitos amigos que eu conquistei. Então vai ser um dia, vai ser uma festa do outro lado. Então por isso que eu torço para passar o tempo rápido, para chegar esse dia maravilhoso. E eu amo a vida. Eu tenho muitas paixões pela vida, né? Eu sou extremamente apaixonado pela vida, né? Eu adoro viver, adoro a vida. Mas vai ser um dia especial, o dia que eu morrer, o dia que eu deixar meu corpo, né? Porque eu sei que eu vou encontrar esse corpo todo. Eu vou encontrar para conversar, para abraçar, para beijar, para trabalhar, né? Meu filho, Robson, ele está trabalhando comigo. Muitas vezes eu trabalho, né, orientando o espírito, né? Porque antigamente a gente falava que era doutrinação. É errado, ninguém doutrina ninguém. Doutrinar é você passar uma doutrina, né? Eu não estou fazendo isso aqui, né? Então eu não faço isso também. Dialogar também não é diálogo, porque você dialogar com você, dois falando de futebol, aí um fala um, fala outro, eu oriento, né? Eu como médico, como sabendo, né, das doenças, sabendo que a vida continua, sabendo dos hospitais, então eu oriento os espíritos para ajudá-los, né? Há muitos anos eu faço isso, né? Hoje eu já fiz, né? Por sinal foi uma reunião muito, chorou muita gente, foi muita emoção pelos espíritos que vieram. E eu tenho, de vez em quando, a ajuda do meu filho, né? Quando eu venho aqueles espíritos difíceis, ele sempre está presente, tem muitas vezes ele vem para me ajudar. Robson sabia conhecer muito sobre dependência química. E eu trabalho muito com dependência química, tanto do lado de cá, como do lado de lá, né? Eu trabalho eu sou diretor de clínica de uma clínica de dependência química, né? Toda segunda-feira eu converso com um monte de dependência química. E a pior doença que eu encontrei, a doença é o pior cárcere que a pessoa pode envolver na dependência química. Mas é uma doença espiritual, essa da alma, que a pessoa leva tempo para se libertar, né? Precisa de muito tempo, de muita oração, de muita conversa, de muito tratamento, precisa de uma equipe, né? A dependência química ela é 10% de quem usa sua bebidinha naturalmente, né? É 10% aquela. Por isso que eu sempre brinco, eu sempre falo para as pessoas que bebem socialmente, né? Se você tem neto, se você tem filho, não beba. Você não sabe quem está ali. Se for um dependente químico, ele vai roubar sua cerveja, vai beber tudo e daqui a pouco ele está usando outras coisas e você vai chorar no carro. Não é? Então, e Robson, como ele sabia muito sobre dependência química, quando eu estou com um garoto difícil, eu sempre tento ajudar ele, sempre tem. Ele se apresenta nitidamente no espírito, fala dele e os médicos me reconhecem. Ele está trabalhando e falou para mim, papai, eu trabalho num laboratório do mundo espiritual. E muitos dos jardineiros, que aí na terra, jardineiros que cuidavam de flores, estão trabalhando no laboratório aqui, pesquisando, fazendo pesquisa sobre botânica, fazendo pesquisa. Então, a vida espiritual é muito intensa. Nós que carregamos esse corpo pesado, você vai ir para Niterói, você tem que pegar ônibus, volta para lá, o espírito é o melhor do mundo. Nós somos espíritos. Imagine poder pensar em. Eu adoro, eu fui a Louvre, em Paris, adorei. Tinha vontade de voltar lá. Né? Quando eu morrer, eu vou no Louvre, eu vou sair daqui. A gente vai só em pensar, você está lá. Uma vez um espírito, não era espírito superior, evoluído, nada, espírito terra, então vocês são muito acanhados. Quando o senhor quiser ir a Niterói, eu vou. Eu estou em Niterói. Vocês precisam pegar ônibus, pagar passagem. Eu só pensar, eu estou lá. Então a gente, como espírito, né, é uma felicidade, não é só, né, que a gente vem da terra para a gente espiar, né, o nosso passado e para a gente progredir, né, e fazer a obra de Deus, que é a gente co-criar. Nós somos co-criadores, nós somos trabalhadores de Deus, vamos dizer assim, porque Deus nos vê como um anjo. Quando Deus cria lá o princípio inteligente, ele já olha aquele princípio inteligente como anjo. Então, para todos nós, Deus só nos vê como anjo, porque ele vê o futuro. Ele não é onipresente, onisciente. Então Deus, passado, presente e futuro, é a mesma coisa. Então todos nós somos anjos. Só precisamos nos reconhecer como anjo, porque Deus nos vê como anjo. Nós somos espíritos, filhos de um Pai infinitamente bom, infinitamente justo. Não existe acaso. Né? Robson não morreu porque falha mesmo. Nada disso, morreu porque estava na hora. Os espíritos me mostraram, eu seria muito ingrato, né, com Deus se eu reclamasse, se eu blasfemasse, se eu tivesse deixado de parar de trabalhar, se eu tivesse entrado em depressão. Seria muito ingrato com
que eu conheço. Seria muito ingrato com Deus e com esse monte de amigos espirituais que eu conquistei, né, pela minha persistência em tentar ser uma pessoa cada vez melhor. Uma luta diurna, noturna que eu tenho para ser uma pessoa melhor. Porque eu não quero sair daqui e dar trabalho para o pessoal do outro lado. Eu quero sair daqui já abraçando o pessoal do outro lado. Não quero ficar dar trabalho, né? Eu de ligar daqui, voltar de lá e ir para o hospital. Não quero ir para o hospital. Né? Eu quero sair daqui já abraçando, porque eu sei que, né, a gente tem 3 maneiras de morrer aqui na Terra. Né? Uma maneira é você se matar. Deus é tão bom que deixa a gente se matar. Não existe morte. Você morre, se mata, continua vivo e com mais problema ainda. Não importa. Você se mata, vai ser amparado um dia, porque você é um anjo. Mesmo que você fez uma besteira de tirar seu corpo, você é um anjo para Deus. Então, no momento certo, você vai ser amparado. A segunda maneira de morrer é a grande maioria de nós. Né? Talvez cada 10 que vai para o outro lado, 9 por dessa maneira. É a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, pessoa que perde um filho e sofre imensamente a vida toda pela perda do filho, né? Como perde uma mãe. Às vezes eu fico afirmado, tem que ter muito controle, né? Para Deus, a pessoa perdeu uma mãe com 80 e poucos anos, há 10 anos, está sofrendo, por favor, até hoje. Meu Deus, como é que pode? Né? É a ignorância, é a falta do conhecimento que essa doutrina trouxe para a gente. A ignorância é o maior mal que existe na Terra. Né? É por isso que a gente precisa se instruir, por isso que a gente precisa conhecer, precisa trabalhar. Kardec falou espreitamai-nos e instruí-nos. Sem instrução, nós vamos ficar meio perdidos. Não acontece esses problemas, os desafios da vida, todo dia aparecem. Né? Todos nós temos desafio. Não é porque eu trabalho intensamente no bem, não vou passar por aqui incólume. Não existe isso. Todo dia eu tenho desafio que muita gente não aguentaria passar. Eu tenho que passar. Hoje eu comecei a trabalhar, uma pessoa muito querida ligou para mim, falou uma bobagem que eu falei, meu Deus, é espírita. Como é que faz eu poder ficar desequilibrado o dia todo? Eu tinha que fazer um esforço danado para me equilibrar. Né? Com certeza ela foi influenciada pelo espírito, talvez até para eu me desequilibrar e não poder ninguém aqui falar de roça. Né? Mas é uma nitidez, uma pessoa que tem conhecimento. Agora eu vou lá e vou ver, vou tentar resolver da melhor maneira o problema e vou conversar muito com ela. Vou falar, você avaliou que você ligou para mim? Na hora que tinha 30 pessoas idosas para ver, lá 20 e poucas horas para ver, que você ligou para mim para dizer isso? Mas é isso, a gente passa todo dia, todo momento, por desafios. Eu não falo problema não, porque problema é uma coisa que é problemática. O desafio é você crescer. Né? Eu coloquei na minha vida, no meu pensamento, toda pessoa difícil na minha vida são dádivas de Deus para eu crescer. Então, apesar de sofrer, eu agradeço muito essas dádivas que aparecem na minha vida, como nora, ex-nora, filho, mulher, você fala baixo aqui, esses presentes de Deus que vêm em nossa vida para a gente crescer. Né? Porque é no nosso lar, é perto de nós que nós temos o nosso desafio no passado. Quando Jesus falou, amar inimigo, eu não vou, como é que eu vou amar um inimigo que mora na China? Nunca. Mas eu preciso estar pertinho dele, né? Para aprender a amar. Então todos nós temos esse desafio de aprender a amar. Vamos dizer, pense em Jesus e dê a mão a Jesus, dê o braço a Jesus e vá para frente, vai vencendo os desafios. Não esmoreça, porque a vida aqui é muito curta, vale a pena realmente lutar bravamente contra nós mesmos, nós, inimigos nossos, estamos dentro de nós, não estamos fora, né? Mas tem essas bênçãos da vida que estimulam a gente se desequilibrar, a gente trabalhar essas dificuldades nossas que tem dentro de nós para a gente crescer. Né? Então, que Jesus abençoe a todos nós. Todos nós aqui, com certeza, todo mundo perdeu alguém, né? Perder, a gente não perde, né? Se afastou temporariamente de algum ente querido. Tenho certeza, eu sei, eu não tenho a certeza, eu não creio mais, eu não creio em Deus. Né? Eu sei que existe Deus, eu sei que existe um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente com todas as virtudes. E eu sei que me ama, eu sei que Ele ama todos vocês, eu sei que Ele vê todos vocês e a mim também como anjo. Por isso que eu tenho uma veneração por esse Pai de amor. Espero que vocês possam ter um resto de noite muita paz. E que assim,
Eu não chorei dessa vez, não, foi a vez que eu chorei. Mas também eu fiquei contando piada também, não chorar. Mas que Robson, com certeza ele deve estar por aqui, porque eu evoquei ele, falei, rapaz, vem da minha palestra, eu vou falar de você, então apareça por aqui. Então se é algum meio aí evidente, ele deve estar por aí rolando, é um garoto muito bonito, muito parecido com meus pais, muito forte, deve estar por aí. Então, muito obrigado por tudo, que Jesus abençoe a todos nós, e a gente possa ter mais noite, muita paz, tá bom? Muito obrigado.